Com a disseminação do uso da internet e dos aplicativos de entretenimento, as relações sociais passaram a ser mediadas pelas tecnologias digitais de comunicação em níveis nunca alcançados, outrora potencializando a criação de vínculos associativos e comunitários. A socialidade digital. Essa socialidade é caracterizada por um conjunto de práticas cotidianas e experiências coletivas baseadas no politeísmo de valores, mediado pela arquitetura em rede, que ampliará exponencialmente e contribuirá para um processo chamado destribalização do mundo. Isto é, as agregações passarão a acontecer via interesses comuns, independentes de fronteiras ou demarcações territoriais fixas. O virtual é a materialização de uma desterritorialização contínua do real, que afeta a maneira como lidamos com o tempo. A ideia de futuro, espaço, tempo e território sofrem modificações com a introdução da microeletrônica e das redes telemáticas, trazendo a sensação de compreensão do espaço e do tempo por meio de agregações sociais de todo tipo. A cultura digital permitiu potencializar a pulsão gregária e retribalização, agindo como um vetor de comunhão e compartilhamento de ressentimentos e religações comunitárias de toda a ordem ideológica ou de valores, sejam os de defesa de direitos a respeito da alteridade, sejam os de segregações e violência. Tal processo irá impregnar a criação de ferramentas tecnológicas na sociedade possibilitou novas formas de comunicação e controle nas atividades humanas, sobretudo através das redes. No entanto, é de grande relevância mencionar a importância das aplicações nessas redes como uma vertente para promover melhorias na relação cidadão e Estado, principalmente no controle desse sistema e a este indivíduo. Este controle pode ser destinado para várias finalidades, como a procura de informações sobre determinados acontecimentos em sociedade, propagação de informações do governo para a população, o controle dos negócios que são efetuados em determinadas cidades, dentre visitantes e residentes, realização de debates sobre as problemáticas que cercam a comunidade e, consequentemente, buscar fornecer um consenso sobre determinado problema. Destarte, a aplicação das mídias sociais no contexto social busca dinamizar a execução de atividades, principalmente no cenário criminal. Atualmente, o uso das redes é vista como uma oportunidade para a resolução de problemas. É nítido, por exemplo, a influência de tais em casos policiais, sobretudo pelo espaço de propagação rápida de informações e monitoramento em âmbito mais realista. A Base Nacional Comum Curricular deu a ênfase à cultura digital por conta de seus avanços tecnológicos e da rapidez dos acessos à internet, que veio por meio da facilidade dos dispositivos interligados à mesma. E com esses avanços e com o mundo cada vez mais conectado, o Estado passa a nos vigiar, e cada vez essa vigilância vai ganhando mais força por conta de segurança, a busca por tornar a internet mais vantajosa e por cada vez mais o desenvolvimento tecnológico, por isso tanto controle social por parte do Estado. O desenvolvimento tecnológico como viés de controle é um poder que, se não ignorado pela companhia, exerce um papel preponderante no crescimento da sociedade, pois o próprio mercado se desenvolve e se expande graças a este poder. A tecnologia é aliada em tempos em que a rapidez coincide com o determinismo nos negócios, o qual, por trás dessa decisão, encontra toda uma sociedade de cadeia de ações. A sociedade tem como aliada a tecnologia da informação que tangencia os modelos de governança, e, se bem aproveitada pelo controlador, torna-se uma ferramenta essencial na administração da companhia. Na medida em que o social se relaciona com essa ciência, com o tipo de representação e informação por ela privilegiado, a informática é também o controle social, e, entre palavras, é a cientificação do controle. A informática seria o produto da aplicação, no campo social, da relação real versus a representação comum dessa ciência, a esse controle e ao Estado. A tecnologia controla a sociedade como um condão de domínio dos dados solicitados através de informações em aplicativos e que, por vezes, são ignorados pelo usuário, permitindo que dados pessoais sejam repassados para terceiros com a rapidez da tecnologia nos dias de hoje. O acesso rápido à internet é diretamente ligado aos dados do usuário, fazendo com que os avanços da tecnologia permitam ao Estado uma certa vigilância. Contudo, traz também uma segurança em situações de risco. Os avanços bem usados e com atenção são ótimos aliados para os avanços ainda maiores. Contudo, há infortúnios que podem ser evitados e aplicativos que devem ser melhorados. Sobretudo, é se salientar que o uso da tecnologia tem impactado muito na vida das pessoas e das empresas. Alguns usam o meio tecnológico para agregar conhecimento, no caso da internet, e outros usam de má fé, prejudicando a vida das outras pessoas. O avanço da tecnologia ajudou no crescimento das empresas e na facilidade da vida das pessoas.
Os novos aplicativos como o FaceApp podem ser um risco para a privacidade do cidadão. Quando o indivíduo utiliza o app, ele concede várias permissões para a sua própria imagem sem nem perceber, como bem explica Karina Balan Júlio em um artigo sobre o assunto. Interface de reconhecimento facial, apesar dos benefícios, levanta discussões sobre a proteção de dados, privacidade e neutralidade. O aplicativo FaceApp, por exemplo, gerou repercussão por contar com políticas de privacidade vagas e por solicitar aos usuários uma série de permissões de acesso a dados que abriam margem para o uso indevido de suas informações. As implicações éticas também se estendem ao uso impreciso ou discriminatório da tecnologia. Em outros casos, sistemas de identificação operaram com discriminação étnica. A inteligência artificial embutida nesses sistemas precisa ser ensinada por humanos, o que levanta o risco ético sobre os operadores do sistema, já que pessoas podem ter vieses, afirma Itali Colini, diretora de operações da aceleradora 500 Startups no Brasil. Nos Estados Unidos, pelo menos 3 cidades, incluindo São Francisco, baniram o uso de reconhecimento facial para o uso em segurança pública. Grandes empresas também já começaram a reconhecer os problemas relacionados ao uso da tecnologia. Pressionada por defensores de direitos civis, a Microsoft retirou de um banco de dados com 10 milhões de imagens usadas para treinar sistemas de reconhecimento facial mundo afora e coletadas sem consentimento das pessoas. Em outra ocasião, acionistas da Amazon tentaram proibir a venda de um sistema desenvolvido pela empresa para agências governamentais. A Lei Geral de Proteção de Dados deve estimular companhias a estabelecerem políticas claras de ética e compliance, criptografia de dados e consentimento em relação à biometria facial. Além disso, elas precisaram definir quais imagens podem ser caracterizadas como dados sensíveis. O Estado desde sempre foi um controlador social, e com o advento da tecnologia trazendo as biometrias e reconhecimentos faciais, etc., tornou-se muito mais fácil conduzir esse controle. O sistema de crédito chinês é um dos maiores exemplos de controle social feito por parte do Estado e por meio da tecnologia. A intenção do sistema, segundo o Estado, é consciencializar acerca da integridade e do nível da idoneidade da sociedade chinesa. Mas, na realidade, o projeto pretende se infiltrar na vida diária do cidadão chinês e tentar conduzi-lo da forma que for interessante para o Estado. É uma forma de controle social extremamente invasiva e opressora.